Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do 3ds Max. Nessa aula nós vamos dar ênfase a mais 3 objetos geométricos dentro do 3ds. Um deles vai ser o cone, o outro geosfere e um outro o tube. Para criar o cone, você vem aqui na aba Create do painel de comando, no item Geometry, na opção Standard Primitives e clica direto aqui no cone. Você vai ver as principais opções, que é o Creation Method, se ele vai ser criado através do centro ou através das bordas. Vamos permanecer através do centro ainda. Aí você define um raio 1, raio 2, a altura e o número de segmentos que eles devam ter na parte de cima e na altura e os sides. Vamos ver como é que funciona? Então vamos lá. Clica na tela, arrasta para definir o primeiro raio. Tá bem? Você solta e vai definir a altura. Aí você clica na tela de novo uma vez, e aí você pode já definiu a altura, né? E aí você vai definir o segundo raio, que é a parte do cone. Se o raio for 0, aí é o topo do cone aí. Senão vai ter um cone seccionado. Então vamos definir um segundo raio aqui, aí eu clico na tela novamente. Acabou. E aí vocês podem continuar criando um novo cone. Vamos ver como é que funciona. Vou criar um cone pequenininho aqui. Ó. Clica na tela, arrasto, solto, subo, clico, arrasto para definir, ainda segurando na altura, né? Quando eu soltar, eu vou estar definindo que a altura é essa, e aí eu vou trazer agora o último raio aí, tá bem? Então vou dar um ESC aqui para nós trabalharmos numa edição dentro do Modify aqui. Então vou selecionar o maiorzão aí e vou trabalhar. Olha lá, raio. Eu gostaria que fosse 120 de raio na parte de baixo, 30 de raio lá na parte de cima, altura 80 certinho. Quantos segmentos? Aí você pode trabalhar com quantos segmentos no topo, né? E o tanto de sides que deva ter. Quanto maior, mais suavizado vai ser o seu cone. A parte de smooth, vocês já viram se é suavização ou não nas faces do cone. E o slice on, que é aquele corte que nós fazemos, que nós definimos que tamanho, que raio que vai ter esse corte, quantidade no corte aí. Então você tem um elemento parecido como esse aqui. Aí vocês podem ver outros elementos aqui embaixo, mas os principais são esses: raio, altura, segmentos de altura, segmentos lá no topo e o número de sides. Vou desligar o slice aqui, slice on. O próximo elemento que nós vamos ver é lá no painel de comando em Create, Geometry, Standard Primitive. Agora nós vamos ver o Geosphere. O que é a diferença entre o Geosphere e o Sphere? Vocês vão ver agora. Vamos lá, selecionando o Geosphere, da mesma maneira, ó. Creation Method, método de criação através do centro ou pelo diâmetro. E aí, através do centro, nós podemos definir os parâmetros de raio, quantidade de segmento, e aí vocês vão ver essa característica agora aí. Então, eu vou clicar na tela, arrastar, ó, já deu para perceber, e soltar. Simplesmente isso. Aí vamos definir um raio padrão aí. Eu gostaria de ter um raio exatamente de 100. Beleza, quantidade de segmento está de 4, tá vendo? Posso aumentar ele, aí ele fica mais afinado. Vou deixar em 4 novamente aqui. E aí o geosfera, diferente da esfera, é exatamente isso dali, ó. A superfície dele, tá vendo que a esfera é uma superfície com ladinhos quadrados? Então, quando eu estou criando uma geosfera, eu estou definindo se esses quadradinhos são de forma icosa, tá vendo? Esses triângulozinhos aí de forma aleatória aí no sentido. Um octa, já são triângulos um pouco mais definidos aí através dessa opção chamada octa mesmo. E aí você pode aumentar os segmentos, tá vendo? É parecido com icosa, parecido. E também tem o tetra, também é parecido, mas é a forma Geodesic Base Type, tá bom? Vocês podem escolher aí a forma que deve ter esse Geosphere. A diferença está no seguinte, a edição aqui é pelas faces triangulares e aqui a edição futura, né, é pelas faces retangulares aí que vocês estão vendo. Aí smooth, vocês já viram também, se vai ter uma suavização entre cada camada, se vai ser uma geosfera com um hemisfério, tá vendo? Somente analisar um hemisfério. Se essa geosfera ela começa na base ponto, quer dizer, base do pivô no início da esfera aqui, ou se ela é no centro, tá bom? É parecido com a esfera, mas as ferramentas são diferentes. E você encontra essas ferramentas dentro do Sphere também.
Aí vocês estão vendo, né? Quando eu estou criando um elemento, por exemplo, GeoSphere, eu estou dentro dele aqui, eu posso estar trabalhando dentro dele aqui mesmo. Mas à medida que eu saio, por exemplo, apertando W ou ESC ou o botão direito do mouse, eu só posso editar novamente lá na abinha Modify. Aí vai aparecer os parâmetros principais aí, tá bom? Então agora o próximo que nós vamos criar, vamos lá em Create, Geometry habilitado, Standard Primitivo, vamos criar um Tube. Esse Tube é bem simples também de criar. Então vamos ver as opções, criação método de criação, né? Centro ou pelos edges. E aí podemos definir um raio 1, raio 2, uma altura, segmentos dele e assim por diante. Então vamos lá. Seleciona o tube, clica na tela, arrasta o mouse, você está definindo o primeiro raio, tá bom? E aí você vai definir o segundo raio, é um tubo mesmo, pessoal, um tubo de canalização aí. Aí você clica na tela, arrasta o mouse, e aí você vai dar a altura. Vamos de novo? Então vamos lá. Ó. Clico na tela, arrasto o primeiro raio, solto, arrasto o segundo raio, tá vendo? Tanto para fora como para dentro. Vamos botar para fora agora. Segundo raio, clico na tela, só clicar, não precisa clicar e segurar não, se quiser segurar tudo bem. E aí você arrasta para dar a altura. E aí nós terminamos o nosso tubo, clicando novamente. Para definir os padrões aqui, ó, qual que é o tamanho do raio? Eu queria do raio 1 fosse 60 centímetros. O segundo, estou apertando Tab aqui para o segundo. O segundo eu gostaria que o raio fosse lá pelos 62 centímetros. Então vai dar bem fininho, tá bom? Isso no lado externo. Né? Se eu colocar 58 centímetros, vai ser para o lado interno. Então, 62 centímetros. E a altura, vamos supor que tenha 200 centímetros, em torno de 2 metros aí. Então tem um tubo desse tamanho. 60 centímetros, 62 a espessura ali, né? 2 centímetros. E a altura. Tantos segmentos? Ó, segmentos em altura. Tá bom? E aí, quanto os segmentos tem na parte de cima? Vamos dar um zoom mais próximo aqui. Eu aperto o Z, tá vendo que o zoom está bem aleatório? Se eu apertar o Z, ele define esse elemento como um zoom. Então ele define mais próximo para estarmos trabalhando. Elementos do cap, tá vendo que está criando mais lá? Ó. Vou aproximar mais aqui. Ó. Quantos tem? Quantos você quiser. Então vou deixar um. E os sides vão deixar mais suavizado ou não o nosso objeto, tá bem? Que é o nosso tubo em questão aí. O smooth vocês viram, da suavização nas faces. E o slice on cortando ele, começando ou não no sentido aí. Lembrando que ele adapta todos esses sides aqui de acordo com o slice to. Vou desligar o slice on aqui. E ao final da sua aula você aprendeu a criar mais 3 elementos geométricos dentro do 3ds Max. Você aprendeu a criar um cone, aí você pode deixar ele seccionado ou não. Você aprendeu a criar um GeoSphere, que ela tem uma diferença da esfera. E você também aprendeu a criar o tube, que é uma tubulação em si de fácil criação dentro do 3ds Max.